Eu quero ler no Salmo 77. Salmo 77. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no Salmo 77. Era bom se nós todos recuperássemos o hábito salutar de trazermos a Bíblia para as nossas reuniões. Não há nada mágico nisso, não é parte de nenhum estereótipo, é apenas um elemento prático. O que importa é que você não tenha desistido de ler a palavra sozinho, em casa. É essencial que assim seja. Aqui é apenas importante, porque eu faço a leitura e você acompanha. Mas se você puder readquirir esse hábito, antigamente praticamente uma obrigação religiosamente perversa, que nós quebramos, e agora que está quebrada, eu peço que você faça isso como expressão de utilidade simples e prática. Porque o que eu espero é que você não deixe de ler a palavra na solidão da sua casa, no seu caminhar, que faça isso todos os dias, que medite nela, que a tenha sob escrutínio cotidiano e meditação e ruminação no seu coração. Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Eis o que ele perscrutava. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira teria ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribumbar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Ó Deus, tu, o teu povo, tu o conduziste como rebanho, ó Deus, pelas mãos de Moisés e de Arão. Gente querida, eu já falei neste salmo muitas vezes. Há um livro meu que tem um capítulo sobre ele, um dos divãs de Deus,
E hoje eu, obviamente, não quero falar sobre nada acerca do que no passado eu já falei, mas apenas pensar em alguns estágios existenciais e psicológicos que podem acometer a cada um de nós, o ser da gente, bastando para isso que nós estejamos vivos e experimentando as contingências do existir, do mero existir. Este é um salmo de um ser humano que estava vivendo um momento de introversão profundamente crítica, amarga, angustiada e duvidosa. Ele inicia, apesar disso, dizendo que fazia esse esforço de elevar a Deus a sua voz, uma voz que chegava a Deus como um clamor. E ele repete dizendo: elevo a Deus a minha voz para que me atenda, porque a realidade de Deus era para ele insofismável, mas a realidade do seu significado para Deus estava sob o signo do mais profundo elemento de relatividade. Acerca de Deus ele não tinha dúvida alguma. Ele tinha uma dúvida terrível sobre o significado dele para Deus. Tanto é assim que ele diz: elevo a Deus a minha voz, elevo a Deus a minha alma, eu clamo para que me atenda, porque ele crê que há Deus e que Deus poderia atendê-lo. Agora paira sobre ele uma dúvida atroz sobre o significado da sua própria existência diante de Deus, em razão dos elementos emocionais, psicológicos, que o tinham atingido, em razão do modo como a sua psique estava, como a sua alma estava, como o seu coração estava. Deus é Deus, diz ele. Agora quem sou eu? Qual o meu significado para Deus? Ele diz que era um dia de angústia, e com a definição de dia de angústia, ele não está falando de um dia de 24 horas, ele está falando de uma estação angustiosa. E ele diz que nessa estação de angústia, ele procurava ao Senhor, e levantava as suas mãos de noite, e andava pelo quarto, pela casa, com as mãos erguidas, de maneira incansável, mas não havia para ele o descanso de que aquela expressão, de que aquela vocalização, de que aquele clamor, de que aquela oração, de que aquele pedido, de que a soma daquelas petições voltassem-se sobre ele, como libertação do espírito angustiado, do desconforto, do desassossego, porque ele se sentia profundamente relativizado. Deus era Deus, mas a angústia tinha e tem o poder de relativizar-nos. Como a banda do ser, a gente experimenta essa ambivalência. A gente diz: elevo a Deus a minha voz, ergo as minhas mãos, oro, peço que me atenda. Agora uma outra dimensão inteira da gente se angustia, fica sob a ebuliência das aflições e o coração não sossega. E ele, falando de si mesmo, diz que instalara-se nele uma recusa por consolar-se, um auto-boicote. Não dava a ele sossego a si próprio em relação a receber pela fé
qualquer que fosse o descanso que pudesse vir de Deus, porque a angústia é caprichosa. A angústia é profundamente caprichosa. A angústia não deseja apoderar-se pela fé de coisa alguma. Ela deseja apenas que a fé faça silenciar o clamor angustiado, faça dessentir-nos da angústia perturbadora. Nesse momento e nesse dia de aflição, a fé parece querer só encontrar solução como aquela que nos venha carregada de um poder de desinstalar de nós todo e qualquer movimento aflitivo do coração. A angústia é caprichosa. E nesse seu capricho, frequentemente ela nos faz mais mal do que o poder original dela seria de fazer-nos mal. Porque ela se mistura com o desejo caprichoso do nosso ser que diz: Deus, se eu existo para ti, não apenas ouve a minha voz, mas faze cessar de mim esta angústia agora. E como essa é ainda a oração do capricho e não da fé, se a angústia não cessa, e em geral não cessa, quando ela vem involucrada por uma demanda que estabelece como sinal da presença de Deus a cessação imediata de qualquer sentimento infelicitante dentro de nós, em não cessando o sentimento, a gente começa a se angustiar da própria angústia. E aí surge esse auto-boicote, essa intenção inconsciente de recusar-nos consolar-nos. Quando o nosso coração começa a andar nessa vereda caprichosa de dizer: eu apenas aceito como resposta de Deus toda e qualquer cessação de sofrimento no meu coração. Se não cessar, Deus não me ouviu. E se não cessa, a gente fica angustiado de angústia e alimenta um ciclo perverso que gera uma espécie de raiva latente dentro da gente em relação a Deus. E o coração recusa consolar-se. É uma das situações mais horrorosas a instalar-se dentro de nós, é a recusa da consolação na nossa alma. É quando você começa a dar razão à sua dor, dar razão à sua lamúria, dar razão ao seu capricho, dar razão à sua própria aflição, quando você começa a dizer para Deus que qualquer que seja a intervenção de Deus na sua vida tem que ser nos moldes da demanda do capricho existencial e psicológico do seu clamor. E se algo não acontece conforme essa demanda, você fica neurótico de angústia, e angustia-se da angústia, e angustiando-se da angústia, recusa consolar-se cada vez mais profundamente. E vai entrando num processo de auto-boicote horroroso no seu coração. Aí diz ele no verso 3, que o próximo passo é fazer com que a própria memória da gente passe a trabalhar contra a nossa própria existência. Ele diz: eu lembro-me dos dias de outrora e eu passo a gemer. Lembro de Deus e passo a gemer. Você já esteve, ou porventura está nessa situação? Que é quando a alma da gente, ao lembrar de Deus, geme. E aí, justamente por causa disso, muita gente tenta não lembrar de Deus, não pensar em Deus, não refletir sobre Ele, não meditar nele, não buscar uma intimidade com Ele, porque pensar em Deus é dor.
Essa é uma crise horrorosa. Quando pensar em Deus significa dor para nós. Porque você diz, eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho elevado a minha voz, eu tenho levantado as minhas mãos à noite e de dia, eu tenho clamado, buscando ser atendido. A minha alma continua a experimentar essa crise de angústia, apesar do meu clamor e da minha oração. Eu estou angustiado da minha angústia que não cessa. Onde está Deus que não me ouve? Aí a alma recusa consolar-se. Aí pensar em Deus é um agravo. A maioria de nós não tem coragem de dizer para Ele o que a gente está sentindo. Que a gente está sentindo raiva, não só frustração. Que a gente está zangado com Ele. Que a gente está amando de um modo odioso. Que o nosso coração se curva diante dele, não com a alegria dos humildes, mas dos humilhados raivosos. Você já experimentou esse sentimento no seu coração? Quando pensar em Deus, lembrar de Deus é gemer. Meditar nele é fazer com que se lhe desfaleça o espírito. Eu conheço esse dia, eu conheço essa hora, não como um episódio, mas em muitas situações na memória existencial que eu carrego, quando a alma cresce dentro de nós nas suas dores, nos seus lamentos, nos seus clamores, quando ela se pulsiona de angústias e vai ficando tomada pela devoção do capricho. E a gente ora não por causa de Deus, mas por causa da nossa angústia. Quando a propulsão da nossa oração é a nossa angústia, não é Deus. Quando a intensidade da nossa busca tem a ver apenas com algum tipo de solução que a gente pretenda obter para o desassossego do nosso coração, e isso não acontecendo conforme a nossa intenção, inicia-se esse processo de recusa de consolação. E essa recusa de consolação faz com que instale-se dentro de nós uma justiça própria contra os céus, uma raiva de Deus. A gente lembra de Deus e geme, medita nele, o espírito desfalece. E a gente começa a transferir para Deus o que nós mesmos não permitimos que aconteça de bom e de bem em nós. Porque quem diz a minha alma recusa consolar-se, encurralou-se, e para tal pessoa não tem solução. Quem quer que diga a minha alma recusa consolar-se, já não tem mais o direito de dizer o que ele expressa no verso 4, não me deixas pregar os olhos. Bom, se a sua alma recusa consolar-se, meu irmão, boa insônia para você. Se a sua alma recusa consolar-se, boa crise de angústia para a sua existência. Se a sua alma recusa consolar-se, o mais maravilhoso de todos os mal-humores sobre a sua vida. Se a sua alma recusa consolar-se e boicota-se a si mesma, vá fundo no amargor da sua própria desgraça existencial e não transfira para Deus coisa alguma, como, por exemplo, dizer, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar.
Eu teria muita misericórdia desse estado se você, amigo meu do passado, não me tivesse dito: a minha alma recusa consolar-se. Se a minha alma recusa consolar-se, cumpre-se em mim aquilo que Jesus disse acerca daquela geração que à volta dele estava, tomada por um mau humor horroroso, reclamando de tudo e de todas as coisas, acerca de quem ele disse: a quem vos compararei? Senão a meninos que, assentados nas praças ou na praça, dizem uns para os outros: nós propusemos brincadeira de dançar, de gargalhar, de rir, e vocês não quiseram. Nós propusemos uma outra brincadeira, brincadeira de funeral, de enterro e de papel de personagem de carpideira, mas vocês não quiseram chorar. E é isso que eu comparo vocês, porque veio João Batista, que não comia, não bebia, que era o líder do funeral, e vocês não quiseram com ele chorar e se arrepender. Veio o Filho do Homem, que come e bebe e se alegra, e vocês comigo não quiseram se alegrar, antes me chamam de comedor, glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Esse estado de humor cria uma situação que nem Deus consegue penetrar. Essa é a impermeabilidade horrorosa que a gente pode usar para blindar o nosso ser, quando a gente diz: a minha alma recusa qualquer consolação, não admitindo que lá no fundo a gente carrega raiva de Deus. Pensar nele é dor, meditar nele nos desfalece, e a gente transfere para ele nesse mecanismo que começa a dizer: os céus estão me perseguindo, Deus não me deixa pregar os olhos, eu estou tão perturbado que eu não consigo falar. Mas enquanto eu disser: a minha alma recusa consolar-se, o que poderá brotar de mim, como fala, senão a raiva devocional, senão a amargura devocional, senão o ódio piedoso que salmodia, mas não quer ser curado, que eleva as mãos a Deus, mas não se deixa resgatar, não se deixa socorrer, não se deixa consolar. Aí ele diz: penso nos dias de outrora, nos tempos bons da minha vida, trago à lembrança os anos de passados tempos. Aí viaja para trás e lembra de episódios, de épocas, de estações, de períodos inteiros, quando a alma não era assim, a mente não era assim, o ser não era assim. E ele prossegue e diz: de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Olha no que o coração desse indivíduo estava concentrado. As questões dele. Rejeita o Senhor para sempre? Será que eu estou vivendo a experiência de que Deus enjoou de mim? E está me rejeitando para sempre? A alma dele recusa consolar-se. Mas o cara não tem a coragem de dizer: eu estou me rejeitando e rejeitando a Deus com a minha rejeição. A gente prefere perguntar se Deus está com algum problema com a gente, sem admitir que a gente é que é um problema total para nós mesmos. Desde que isso vire um salmo, parece que a gente está justificado. Desde que seja uma poesia angustiada, parece que nós estamos, por assim dizer, iluminados até as trevas abissais. Eu é que estou me rejeitando, eu é que me recuso consolar-me. E ele pergunta:
transfere isso para Deus, faz disso uma questão supostamente teológica. Rejeita o Senhor para sempre. É nisso que ele medita, é nisso que ele perscruta. Se ele encontrasse com você ali na esquina, ele ia dizer, olha, eu estou tendo pensamentos muito profundos. Ah, é? O que você anda pensando? Não, ando pensando na rejeição eterna de Deus. Como eu encontro um bocado de gente por aí, pregador que prega a própria angústia de si próprio, a não aceitação do seu próprio consolo em Deus, transforma isso numa causa teológica, num livro, em conversas, em retiro espiritual amargurado. Vou fazer um retiro, o tema é rejeita o Senhor para sempre. Segunda questão dele, acaso não torna Deus a ser propício? Será que Deus volta a ser legal, volta a ser bom? Ou ele é tomado por venetas eternas? Mais honesto seria dizer, será que eu voltarei a ser propício a mim mesmo, parando de rejeitar a consolação que quer me visitar e me invadir e eu não permito? Quase todas as nossas perguntas acerca de Deus não tem nada a ver com Deus, só tem a ver com a gente. E apenas isto. Mas a gente adora essa mania de, ao invés de olharmos para nós mesmos, ficarmos transformando a nossa recusa, a nossa auto-rejeição, os nossos auto-boicotes em projeções que supostamente blindam os céus, ou que fazem com que tenha sido uma ação de Deus se blindando contra nós, quando nós é que somos os entes inimigos de nós mesmos o tempo todo, em quase todo e qualquer processo. Cessou perpetuamente a sua graça? Olha que pergunta linda, profunda. Vira seminário, escola teológica, vira denominação essa pergunta aqui. A graça de Deus cessa? Só nessas perguntas aqui eu já vi um monte de denominação histórica. Tem denominação que se organizou em torno da ideia, rejeita o Senhor para sempre? Aí tem aquelas que dizem rejeita sim, tem outras que dizem não, não rejeita não. Tem umas que se organizaram em torno de acaso não torna Deus a ser propício? Aí aqueles que dizem sim, uma vez propício, propício para sempre. Aí tem aqueles que dizem depende, às vezes sim, às vezes não. São projetos de espiritualidade. Cessou perpetuamente a sua graça? Tem uns que dizem cruz, credo, jamais. Graça eterna, graça irresistível, aleluia. Outros dizem graça mutável, depende, pode ser, pode não ser. Caducou a sua promessa para todas as gerações? Vira até doutrina escatológica, e para muitos grupos. Do jeito que Deus agiu outrora no passado, ele já não age mais agora. Por isso não espere milagres, nem intervenção de Deus, nem sinais e prodígios e maravilhas. Deus fazia isso até inventarem a prensa, a imprensa. Depois que arrumaram a Bíblia toda num livro, a gente não precisa mais de nada, porque já veio o que é perfeito. Aí dizem que a Bíblia é o que é perfeito. Está cheio de erro aqui. Erro histórico. Os evangelhos sinóticos têm erros de vários tipos, tem erro gramatical, tem erro de vários tipos, mas a perfeição da Bíblia não está em nenhum perfeccionismo. O que é perfeito aqui não é a Bíblia, é a palavra. O que ela diz é perfeita e irretocável. Agora, o livro
Os anjos têm vontade de fazer correção faz tempo. O copista errou, o escriba errou, era 77 mil, um botou, outro botou 75, outro 66. Nada que importe. Caducou a sua promessa para todas as gerações. Aquilo que um dia ele fez no passado, ele não faz mais hoje. Veja como na sua mente esse assunto já voltou em diversas ocasiões na sua vida, quando você mesmo se perguntou. Escuta, perguntam a mim o tempo todo, desde que eu sou menino pregando o Evangelho. O senhor não acha que alguma coisa aconteceu dos dias dos apóstolos para cá? Naquele tempo era muito milagre, hoje a gente não vê mais quase nenhum. Eu digo, eu não sei em que mundo você está vivendo, o meu mundo tem milagre todo dia, o dia inteiro. Mas que pergunta é essa? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Significa isso, Deus parou de ser efetivo nas suas promessas nos meus dias, na minha vida, na minha existência. O que aconteceu para trás deve ficar apenas no álbum das minhas recordações, mas não há mais nenhuma atualização da graça divina e da promessa de Deus na vida humana hoje? Não, eu diria, para quem diz, a minha alma recusa consolar-se. Esqueceu-se Deus de ser benigno? É outra pergunta dele. Quem é que pode experimentar a benignidade de Deus se determinou que a sua alma recusa consolar-se? Até que, de repente, o cara caiu em si. Aleluia. E ele diz no verso 10, então disse eu, isto é minha aflição. É a minha aflição que está fazendo toda essa falsificação dos céus, da terra, de Deus, de mim, da palavra, da promessa, da graça, da fidelidade de Deus. Até que, enfim, ele para de perguntar aos céus e olha para si mesmo. E diz, isto é a minha aflição. Quando eu digo mudou-se a destra do Altíssimo, não foi o Altíssimo que mudou, é a minha aflição, é que fez a minha impressão, o meu culto impressionista espiritual tornar-se tão poderoso que aniquilou a minha fé e transformou Deus num reflexo da minha projeção, mas é a minha aflição que está gerando isto. Enquanto eu não chego nesse momento e nesta hora de admissão, de dizer nada mudou-se em Deus, a mudança que eu suponho ter havido na destra do Altíssimo é fruto da minha aflição. A minha aflição, o meu capricho, a minha desvontade de consolação, a minha raiva de Deus, o meu boicote a mim mesmo e aos céus, é que provocou dentro de mim essa multidão de questões que ficam sendo fantasmagorias de pensamento, adiando para sempre a minha resolução simples de receber dele a graça da consolação. E assim será, enquanto eu recusar-me consolar-me, até que o meu coração caia em si mesmo e eu tenha coragem de dizer, Deus não mudou, eu é que não permito nenhuma mudança de Deus em mim. A minha aflição é que pintou essa Guernica nos céus da minha existência e nos cenários da minha alma, de tal maneira que tudo se caotiza, não porque Deus
tenha mudado, mas porque eu mudei dramaticamente pela minha aflição cultuada em relação a Ele. Uma vez que ele admite isso, olha o que ele começa a dizer diferentemente do verso 11 em diante. Recordo os feitos do Senhor. Antes ele tinha dito, lembro-me de Deus e passo a gemer. Agora ele diz, recordo-me dos feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Vejam como o que se interpõe entre paz e angústia, aflição e sossego, é uma virada de consciência, uma viradinha de consciência. Não é um compêndio de consciência, é uma virada. Na hora que ele muda esse olhar, que ele faz esse loop, e ao invés de ficar brigando com os céus sob o pretexto da rejeição divina, fazendo perguntas imbecis aos céus, sem admitir que Ele é que obstacula, Ele é que engargala o processo todo a não querer se consolar em Deus, e passa daí em diante num lapso da graça que o ilumina, ter a coragem de enxergar-se e enxergando dizer, aqui está o nó gódio da minha desgraça. A minha aflição mudou dentro de mim toda a percepção do significado de Deus para mim. E eu me dessignifiquei aos olhos dele, mas não aos olhos dele, ante os meus próprios olhos, como se fossem os dele. Projetei para ele o meu dessignificado, projetei com ele para ele a minha frustração, transferi para ele o meu mau humor. Não quero consolar-me, estou com raiva da minha vida, com raiva desta existência, com raiva das circunstâncias, com raiva de Deus. Pensar nele se me tornou uma opressão, meditar nele é gemido e é angústia. Fiquei preso nesse cipoal de questões, distraindo a minha agonia em mais aflição. Mas eis que hoje eu percebi que nada mudou nos céus, mudou apenas no cenário fantasioso das minhas impressões caprichosas. Deus é o mesmo, a minha aflição é que é uma desgraça. Tem até o poder de falsificar a mão de Deus em meu favor, tem até o poder de pintar o cenário mais catastrófico contra mim, tem o poder de me desmobilizar em relação a Deus, dando-me a impressão de que Deus esteja desmobilizado em relação a mim. Aí muda tudo quando essa compreensão vem. Recordo os teus feitos, os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. No caso dele, ele pensa na história toda atrás de si. Eu me lembro que a primeira vez em que eu entrei nesse processo, com 3 anos de conversão lá em Manaus, eu viajei para tudo, eu vinha todos os dias de Adão até hoje. Começava lá em Adão e eu vinha, meu Deus, tu não mudaste, 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 tu não mudaste. Tu não mudaste, tu não mudaste, tu não mudaste, tu não mudaste. Mas o fato é que tinha se instalado em mim um medo de que Deus tivesse mudado por uma razão simples, sabe qual era? Eu vinha orando com os doentes e os doentes ficavam curados quase o tempo todo, expulsando o demônio a 3x2 todos os dias. Aí eu peguei uma hepatite e aí cumpria toda. Eu orei e não fiquei curado. Aí quando eu achei que estava curado daquela hepatite, eu peguei uma segunda hepatite.
Isso aqui começou a inchar, né? Você toca, 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 toca. Fazendo percussão do fígado. Todo equitérico. E orando por doentes, os doentes ficando curados, e eu, uma segunda hepatite assim na lata. E o médico disse, olha, essa é braba. São 6 meses na cama. E aí a minha mente começou a perguntar, mas por quê? Por que eu estou orando por essas pessoas, elas ficam curadas, e eu mesmo clamo e não sou? Ah, mas parece uma bobagem isso, né? Para mim não foi, não. Instalou-se um negócio horroroso dentro de mim. Uma angústia atroz. Pensava em Deus e gemia. Dentro de mim, eu queria que aquilo que se manifestava no meu orar pelos outros, no dia que chegasse o meu dia, eu fosse um médico que curasse-me a mim mesmo. E a bondade de Deus me salvou dessa catástrofe. Vocês já imaginaram se eu tivesse orado por mim naquela hepatite, Deus tivesse me curado? Talvez eu não estivesse aqui. Talvez eu tivesse virado um Valdomiro sofisticado. Talvez eu tivesse surtado. Mas Deus é tão bom que me deixou ali 6 meses na cama e 1 ano fraco. Aleluia! Gemendo, angustiado, 1000 perguntas teológicas, recordando-me dos dias de outrora, me agarrando aos fiapos de alguma coisa, até que chegou aquele dia, aquela madrugada na qual eu reconheci que era a minha aflição, fruto do meu capricho, que estava pintando aquela angústia toda em mim. Eu tomei uma decisão de fé, dizendo, Senhor, eu posso morrer de cirrose hepática, mas o meu coração é teu, tu não mudaste, mudei eu. E no dia que eu tomei essa decisão, de maneira milagrosa, com os olhos amarelados, todo equitérico, com o fígado inchado, o baço inchado, com pouca oxigenação no cérebro, com um monte de sequelas que me tinham vindo, tudo se recoloriu. Tudo. Imediatamente. E aí as recordações do passado passaram a ser alegria, não dor. Aí você considera também nas obras todas de Deus e cogita dos seus prodígios e dá glória a Ele, porque a consolação dele não é feita conforme a encomenda, é conforme a sabedoria dele para a sua vida. Aí você diz, como diz o verso 13, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és Deus que opera as maravilhas. Olha como mudou tudo. Parece até que é um salmo de um esquizofrênico, não parece não? Porque o cara vem nessa história toda, de repente, pã, uma ficha que cai uma. Então eu disse, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Na hora que o cara reconheceu que era a aflição dele, que estava gerando tudo aquilo tudo, a mão de Deus mudou, não porque Deus tivesse mudado em relação a ele, mas porque ele aceitou que Deus continuava a ser quem Deus sempre foi. Mudou-se dentro dele a percepção para tornar a ver a Deus como Deus sempre foi e nunca mudara. Aí, o passado já não é mais gemido, já é reforço à fé de hoje. Considerar as obras de Deus já não é mais considerar do tipo,
Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas benignidades? Já não é mais isso, já não é mais sexo dos anjos que ocupa o coração. Cessam as tolices conceituais, morre a teologia. Aleluia. Considero nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. No teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande quanto o nosso Deus. Tu és Deus que operas, Ele deixa o passado, conjuga o verbo do presente, contínuo. Tu és Deus que operas maravilhas hoje. E ele que antes estava perguntando, cessou a bondade de Deus sobre todas as gerações. Veja como uma mudança de olhar muda tudo. E ele diz, tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito hoje, agora, notório o teu poder, não apenas aqui no meio desse povo, mas no meio dos povos. Tu estás vivo. Veja como uma mudança de olhar, como uma conversão do capricho egótico, da angústia egótica, à fé que diz, a minha angústia não mudou os céus. Que narcisismo é esse de confundir a tua angústia com o mau humor divino, seu palhaço? Na hora que o cara tem essa coragem de dizer isso para si mesmo, muda tudo dentro dele. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó, que era um cabra safado, e de José, do sujeito ambíguo e do legal. O mesmo braço remiu a todos eles. Aí ele lembra do Mar Vermelho, da saída do povo no êxodo do Egito. Do verso 16 em diante é uma descrição poética da travessia no Mar Vermelho. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram. As águas do Mar Vermelho tremeram. Ai, Deus está chegando. Ai. E até os abismos se abalaram. Aí ele nos conta algo dramático. Grossas nuvens se desfizeram em água, nos dizendo que enquanto o povo passava pelo mar, entre as paredes cortadas por Deus nas águas, chovia abundantemente dos céus. E ele diz, houve trovões nos espaços. Também as suas setas, os raios, cruzaram de uma parte a outra. O ribumbar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O cara que estava perguntando, rejeita Deus para sempre, cessou a bondade, tudo isso aqui agora diz o oposto. O coração dele vira um surto beethoveniano. A quinta de Beethoven. O negócio, que poder. Aí, de repente, e ele diz, pelo mar foi o teu caminho, mas não se acham os teus vestígios. Uma mudança no olhar, uma transformação de um viver que privilegia a alma, a psique, o sentimento, que se converte a um viver
que volta a ver a vida exclusivamente pela fé, sem autopiedade, sem autocomiseração, com confiança, aceitando a consolação, sem capricho, sem agenda, sem script para Deus. Essa mudança tira a gente do cenário mais patético e subitamente nos faz acordar no mesmo lugar, com tudo igual e tudo diferente. Tudo diferente. Nada mudou à volta, tudo mudou dentro de mim. Tudo. Aí param as perguntas de onde está teu braço, onde está o poder, cadê os milagres? E o cara passa a voltar a ver que o grande milagre, por exemplo, do momento mais portentoso da história de Israel, quando o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto, não foram o ribumbar dos trovões, nem o chover, nem o singrar das ondas, nem o tremor dos mares, nem a convulsão dos abismos, nada disso. É que pelo mar foi o seu caminho, mas não se acham os seus vestígios. Ninguém identifica os seus vestígios. Aconteceu? Aconteceu. Qual é a evidência? Nenhuma. Mas eu estava do lado de lá e agora eu estou do lado de cá. Antes eu era escravo de Faraó, agora eu estou livre no deserto dançando com Miriam. Cadê a prova? Eu passei, mas não deixou vestígios, não ficaram pegadas divinas atrás. Sutil, poderoso e sutil. Hoje eu tive uma experiênciazinha dessa graça maravilhosa, poderosa e sutil. Singela e majestosa. A Adriana e eu tínhamos comido um bacalhauzinho, só nós dois em casa. Aí fomos tentar dar uma cochilada, vendo um filminho. Aí ela deu assim, uma cochiladinha para um lado, eu estava ali, meio barro, meio tijolo para o outro. Lá vai... Aí vi o filme de 10 em 10 minutos, 5 minutos, de novo. Aí eu acordava, tá. De repente, eu ouvi um piado estranho no jardim. Um piado. E à tarde lá em casa, de manhã também, é uma passarada. Eles cantam demais. É muito pássaro cantando. E como está muito seco, e eu molho bastante quando está seco assim, mais pássaro ainda vão para lá. Hoje eu estava lá quieto assim num canto, molhando uma planta, quando pousou um desses alma de gato, lindo, a 1,5 metro da minha cara, com aquele rabão assim. Aí eu fiquei parado, dizendo, meu bichinho aqui dentro da minha cabeça, para não assustar o passarinho, né? Aquele bichão. Bem-vindo, bem-vindo a esse jardim de Deus, criaturinha amada. É seu irmão que está lhe falando. Em nome do nosso Criador, fica à vontade, aqui é só amor. Sente o que vibra do meu peito para ti, rapaz. Olha aqui, come o alpiste da minha alma, fica em paz, convida outros. É água, pastos verdejantes. Aí, pois bem, agora à tarde eu estou lá, tirando a minha soneca, aqueles passarinhos cantando lá fora, eu me deleitando com aqueles barulhos e cânticos. De repente, aquele piado assim. Achei aquele negócio esquisito, longe, não era perto. Aí eu sentei na cama, a Adriana
olhou para mim e falou, o que que é? Eu falei, eu vou lá embaixo. Aí ela falou, fazer o quê? Eu falei, não, eu tenho que ir lá embaixo. Aí ela achou estranha a minha subteza, assim, né? Quase dormindo, sento e digo, vou lá embaixo. Aí eu saí lá por baixo, olhando assim. Lá no fundo do quintal, longe mesmo, num lugar que a gente tem lá, aquele batistério essênio, que eu já batizei várias pessoas lá, todo de pedra, tinha um bem-te-vi morrendo afogado. Ele já estava nas últimas, assim, só. Aí eu, aleluia! O Senhor me trouxe aqui para te resgatar, meu irmãozinho. Aí peguei o bichinho aqui, todo inchado de água. Eu olhei bem no olho dele, o olho dele estava bem aberto. Eu digo, olha, fica firme. Não fecha os olhos, né? Como o pessoal diz em filme, não dorme, não dorme. Aí eu levei ele assim para o lugar mais ensolarado do pátio, ali de trás de casa, o sol estava batendo, aí tinha um vaso assim meio quente, com umas pedras quentinhas em volta, numa dessas plantas da felicidade. Aí eu botei assim a mão, digo, aqui está bem morninho, aí botei ele ali. Aí eu falei, fica aí. Aí fiquei lá uns 5 minutos olhando por ele, fiz umas orações por ele. Aí subi. Chego lá em cima, aí a Adriana tinha ido ao banheiro, aí eu falei, você não tem ideia do que aconteceu. Ela falou, o que que foi? Eu falei, eu estava aqui dormindo, ouvi um piu. Era um bem-te-vi morrendo afogado. Eu consegui tirar, ele está lá ali naquele vaso, ali embaixo no sol. Aí eu falei, agora eu estou orando que é para ele não morrer. Ela falou, ele não vai morrer não. Esses animais têm assim um poder aeróbico extraordinário. Aí eu falei, Deus permita. Aí fiquei de lá olhando, de vez em quando eu ia lá, olhava, aí dava uma descidinha, e assim, tudo bem, meu filhinho? Dava uma estimulada nele, aí via como é que estava a respiração, estava assim constante, no início estava toda trôpega, depois ela foi ficando constante, há esperança para você, fica firme, respira legal. Aí eu estava lá, ainda lá em cima outra vez, aí o jovem passou para pegar o equipamento, aí eu vi o bulício dos meninos lá, olhei da varanda, e aí tudo bem, ele estava olhando o passarinho. Né? Eu falei, ele caiu na água, está aí se salvando, secando. Ele falou, pois é, eu olhei ele aqui, vi que tinha uma coisa esquisita, eu falei, caiu na água, mas ele já está em pleno processo de recuperação. Aí eles foram embora, vieram para cá, e eu fiquei lá na varanda olhando. Daqui a pouco, ele começa assim, né? Bater a asa um pouquinho, tal, bate. Aí nisso, vieram 2 bem-te-vis, pousaram do lado dele. Aí bem-te-vi tem uma maneira estranha de exortar o irmão, né? A gente fica sempre pensando que eles vão chegar e esfregar assim. Os bichos dão bicada mesmo, é para animar. Teco. Aí chega lá, toco. Aí ele, aí vê outro, toca, ele, para lá, para cá, digo, opa, mais, vamos lá, bota ele para se animar. Aí ele pulou do vaso na grama. Aí ficou lá na grama, assim meio mambembe. Aí um foi embora, o outro ficou lá, vigilante. Andava em volta, pulava na grama, dava umas bicadas no bumbum dele, aí ele de lado assim. Aí eu digo, ele vai já voar. Aí fiquei esperando. 5h20, mais ou menos, digo, esse bicho tem que voar antes de eu sair daqui, eu quero ver. Vou ver se vou. E fiquei lá olhando. Aí daqui a pouco lá vem o companheiro dele, ou companheira, aí dá uma rasante assim, dá uma na cabecinha dele, ele dá uma baixada, aí eu vi que ele já estava recuperado, né? Aí ela veio, parou, olhou para ele, aí deu uma segunda rasante. Voou e deu assim por trás, aqui, uma bicadinha nele. Quando deu, o bicho deu aquele pulo e saiu. Aí eles se trançaram no ar e rodaram para lá e para cá. Eu disse, aleluia! Glória a Deus! Recuperado e salvo. Para você é uma historinha de passarinho, bobinha, né?
made my day. Para mim, foi uma graça divina maravilhosa. Porque o meu coração ficou pensando no seguinte: eu estava dormindo, como é que eu consegui ouvir um piado afogado de um pássaro que estava no fundo de um quintal que não é pequeno, é longínquo, dentro d'água? Em meio a tantos piados. E por que eu tive aquele impulso de ir lá? E só ouvia Jesus falando comigo em João no capítulo 6, ora, vós valeis mais do que os pássaros. Vós valeis mais do que os pássaros. Vós valeis mais do que os pássaros. Mas se você ouve um piado desse, levanta e socorre. Porque você pode ter a loucura de pensar que o seu ser não me é uma oração constante, que o seu gemido não me é um clamor estrondoso nos céus, e que em seu favor existem todas as minhas intervenções, embora o meu caminho rasgue mares, mas muitas vezes não deixe vestígios. Aí eu subi dali definitivamente, abri no Salmo 77, e graças ao passarinho, eu lhes trouxe essa palavra, em nome de Jesus.